você sauda os dois. Face e... Graça e paz, irmãos. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje estaremos com mais um culto aqui, tanto no Facebook como no Instagram, com as duas igrejas, tanto o IPI Lagarto como o IPI Boquim. Alguns segundos para o pessoal entrar. Aos que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos e a paz de Cristo. Bom, o pessoal hoje está achando um pouco diferente, né? Normalmente é Rômulo que dirige mais assim as lives, mas hoje a nossa irmã Radassa é que vai estar conduzindo aí o culto, tá? Graça e paz para os que vão entrando aí. Estamos dando mais alguns segundos, né? Tanto vocês que estiverem no Facebook nesse momento, quanto no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É a nossa irmã Radassa que vai estar conosco hoje aí, conduzindo, né, a leitura. Hoje o time completo, né, na atuação. Presbítera Marta já recuperada 100%. É um prazer estar com vocês mais nesta live de hoje. Bom, então iremos começar cantando um cântico que se chama No Poder do Teu Amor. Que você medite na letra da música e daí da sua casa, de onde você estiver, acompanhe também.
amor. Me livre nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. E nesse mesmo espírito de adoração, vamos estar com uma oração invocatória. Vou aqui chamar o presbítero Fernando de Buquim, localizar ele aqui. Isso mesmo. Peraí, aqui. O áudio tá chegando bem aí, gente? Graça e paz. Graças e paz. Presbítero Fernando, paz do Senhor, tudo bem? Meu irmão. Tudo bem, graças a Deus. A saúde, a família. Bem, graças a Deus. Tá todo mundo aqui. Caindo uma chuvinha abençoada. Por aqui também. Aqui, Deus é bom, né? Lindo louvor, né? Deus falando aos nossos corações através do louvor. Para mim é um privilégio, uma honra estar com os irmãos, né? Essa noite. Igualmente. E vamos agora buscar a presença do nosso Deus, né? Buscar mais a presença dele, invocar o seu santo nome, para que tudo que venha a ser feito, como já vem sendo, seja para a honra e glória do seu nome, que nós possamos sentir a presença dele. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua infinita bondade para conosco, por essa noite maravilhosa, ó Deus, por essa comunhão, por esse culto abençoado, Pai, onde estamos aqui em família, reunidos, ó Pai. Sendo, Pai querido, pelo Instagram, ó Pai, pela comunicação, ó Pai querido, mas os nossos corações estão unidos num só propósito, que é louvar o teu nome. Pai, queremos, ó Pai, invocar o teu santo nome nessa noite, ó Pai, que a tua graça se derrame sobre o teu povo, ó Deus, e que a tua palavra, ó Deus querido, fale aos nossos corações, que esse culto o Senhor possa, ó Deus, receber como aroma suave das tuas narinas, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, no nome santo de Jesus, cada dia mais nos dedicarmos, ó Pai, para te servir com integridade, com amor e com orgulho, ó Pai. Pai, abençoa, Deus querido, cada irmão que participar dessa live nessa noite, abençoa os visitantes, ó Pai, que tem compartilhado conosco, dá-nos, ó Deus, da tua graça ao teu povo, ó Pai, porque sem a tua presença nada podemos fazer, ó Deus. Recebe, ó Pai, essa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, fica aí conosco, né? Continue aí. Amém. Glória a Deus. Amém. Tchau. Obrigado, Deus abençoe. Bom, então agora vamos fazer uma leitura lá no texto de Salmos 104. Vou chamar aqui a nossa irmã Rose. Salmo 104. Amém. Boa noite. Boa noite. Paz. Tudo bem? Amém. Deixa eu tirar aqui que está caindo. Pode ler, Radassa? Pode. Salmo 104, do 24 ao 35. Amém. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis um mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho, que formaste para nele folgar. Todos esperam em ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, e eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exultem o Senhor por suas obras. Com só
Olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumejam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Amém? Deus. Amém. Obrigado, Dona Rosa, pela força, viu? Amém. Fiquem com Deus. Amém. Glória ao Pai aí. Pronto, podemos. Bom, e nesse mesmo espírito estaremos cantando mais um cântico que tem por título de Solta o Cabo da Nau. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir? Quando força do és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau. Podes tu recordar maravilhas limpar no deserto o pouco pavor. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o seu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau. Amém. Vamos estar agora chamando a nossa irmã Ana Clara para estar fazendo uma oração de invocação, intercessão. Deixa eu ver aqui. Ana Clara.
Pronto. No culto hoje é em conjunto, né? Lagarto, Boquinha. Então... Oi, gente! Olá, mulher, tudo bem? Tudo bom? Com vocês, está tudo certo aí? Tudo bem, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, também. Amém. Vamos orar ao Senhor? Vamos. Amém. Eu tô nervosa. Amém. Deus, em nome de Jesus, em tua presença estamos, ó Pai, para te invocar, Deus, pedir, Deus, que o Senhor esteja olhando por nós, ó Pai. Senhor, a gente sabe que o Senhor é Deus de misericórdia, Deus, o Deus de graça, que ama, Deus, então por isso te pedimos perdão pelos nossos pecados, sabendo que não somos merecedores, mas o Senhor é Deus maravilhoso e que nos perdoa, ó Pai. Obrigada, Deus, por este amor. Deus, eu coloco em tuas mãos, ó Deus, todos os enfermos, ó Pai. Neste momento, Deus, entra com provisão, com bálsamo de cura, derramando sobre a vida de cada um, Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, eu também te peço, Deus, para que o Senhor visite também as pessoas, Deus, que estão dentro de casa, que estão passando por problemas emocionais, Deus, sentimentais, Deus, que o Senhor entre com provisão também nessas pessoas, Deus. Também consola, Deus, aquelas pessoas que estão perdendo seus familiares, ó Pai, neste momento tão difícil, Deus, que não podemos nos abraçar, que não podemos ter contato presencial, Pai, mas em nome de Jesus, Deus, que o seu Espírito Santo esteja consolando cada um. Em nome de Jesus que eu te oro, hoje e sempre, te agradeço. Amém. Amém. Obrigada, Ana Clara. Tchau, gente. Nada, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Bom, agora vamos lá para o povoado Gameleiro, chamar nossa irmã Camille, para fazer uma leitura bíblica lá em 1 Coríntios 12. Ela tá no Belenilda. Isso. 1 Coríntios 12, do 3 ao 13. Isso. A paz. Paz, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá a família? Tá boa? Estão todos bem, graças a Deus. Pronto. Então aí, conforme anunciado pela irmã Radassa, né? 1 Coríntios capítulo 12, versos 3 ao 13. Nossa irmã Camila vai conduzir para nós aí. Bom, essa leitura tem como tema acerca da diversidade de dons espirituais. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque, assim como o corpo é e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em o Espírito, formando o corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos recebido de um Espírito. Amém. Amém. Obrigada, Camille. Valeu, Camila. Amém. Obrigado aí pela participação. Bom, agora vamos lá para o povoado Brejo, chamar aqui nossa irmã Alane, que vai estar Isso. cantando. Ela vai colocar essa Dela do mesma. Iló. E, Iló disse vai que era do tudo Iló. pronto. Serve motos. Deixa eu ver aqui. Pronto. Nossa irmã Alane vai estar aí conosco, né?
com mais uma participação aí, representando a congregação. Olha ela aí, Graça e paz, Alana, tudo bem? Como estão todos aí? Estamos bem, graças a Deus. Pronto. Fica à vontade aí, Alana. A graça e paz a todos os irmãos, estamos com saudades, né? Isso que eu irei louvar agora é para que a gente não se esqueça, né? Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de Deus, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremei com sua voz, tremei com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão viver. Quão grande é o meu Deus. Operações Ele é. O tempo está em tuas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande
Obrigada, Valane. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém, Alana. Obrigado. Bom, e agora nós estaremos passando para o momento da palavra. Convidar aqui nosso pregador da noite, pastor Gesiel, que estará ministrando a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Boa noite, graças e paz. Amém, reverendo. Paz. Tudo bem com a família aí, né? Irmã Marta melhorou a saúde? Sim, pastor. Que bênção, então. Parece que o tempo entre nós dois aqui tá um pouco... Eu estou um pouco atrasado em relação a vocês, né? Acho que é por isso que eu demorei para atender aí. Amém, irmãos. Bom, a minha parte de adoração a Deus neste culto é transmitir a mensagem dele, tá? Eu não sei se eu realmente consigo transmitir a mensagem, mas eu quero avisar a igreja que essa mensagem ela vai ter 3 partes, tá? Ela vai começar hoje a parte 1, próximo domingo à noite, parte 2, então a gente já combina fazer o culto juntos, tá bom? No domingo, e na terceira semana vai ser de manhã, no culto de Santa Ceia. Aí a gente vai, a IP de Lagarto vai ceiar pela manhã, como a gente ceia aqui em Buquim, tá bom? Eu até conversei com o Rômulo, né, Rômulo? Nós combinamos assim, desde já a gente vai passar, informar a igreja, tá bom? Então é importante que você ouça hoje a mensagem, ouça no domingo que vem, e no domingo que vem, no dia da ceia. Amém? Eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Profeta Jeremias, capítulo 18. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir direitinho? Tá, né? Sim. Profeta Jeremias, capítulo 18. Do verso 1 ao verso 6. Profeta Jeremias, capítulo 18, verso 1 ao verso 6. Diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desça à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, e não poderei eu de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Bendito Deus e Pai soberano, pelos méritos de Cristo Jesus, mais uma vez nós entramos na Tua presença através da oração, rogamos pela iluminação, rogamos para que o Senhor nos faça entender a Tua palavra, o Teu chamado, e acima de tudo, Pai, que possamos ser transformados por esta palavra, no nome daquele que vive e reina para todos sempre, Jesus Cristo. Amém. Queridos, como eu disse, vão ser 3 etapas, mas é importante a gente começar contextualizando aqui aquela época, né? Esse período que Israel está vivendo aqui, segundo a palavra do profeta Jeremias, é um período que antecede o cativeiro babilônico. E todos nós sabemos que o cativeiro é resultado de pecado e de desobediência, tá? Então, Israel estava num momento de muito pecado, desobediência, idolatria. Então ele iria viver os piores momentos da vida, da história do povo de Israel, pior ainda do que o cativeiro egípcio. E nos primeiros capítulos, né, do 1 ao 17, que passa pelo chamado do profeta Jeremias, mas nesses capítulos todos, Deus nos mostra que o povo estava trocando Deus
o Deus vivo e real por outros deuses pagãos. Eles estavam substituindo o Deus real por falsos deuses, ou por deuses pagãos. Então, nesse momento é que Deus chama o profeta Jeremias para que o profeta Jeremias o escute e transmita a sua palavra para o seu povo. E é algo assim muito diretivo. Ele diz, vá, dispõe-te, vá à casa do oleiro. Tá? Porque Deus tinha pressa, Deus queria dar um recado para o seu povo, então ele chama o profeta. E através da imagem do oleiro, fazendo, né, construindo barro, ele iria dar uma grande mensagem para o seu povo. Aí é que eu digo que se eu não sei, eu pessoalmente, não sei se eu consigo transmitir essa mensagem para a igreja e a igreja entenda. Porém, meu sincero desejo e também a minha oração é que Deus fale com você que está aqui nessa noite, fale a sua vida, fale o seu coração. Mas você que está ouvindo a mensagem, precisa também estar disposto a ouvi-la. Precisa estar disposta com muita humildade e com o coração aberto, né, para ouvir essa palavra. E eu espero, como eu disse, no fundo do meu coração, que essa palavra transforme a sua vida. Amém? Então, a gente começa aqui pelo verso 3. Né? No verso 2, Jeremias deveria estar disposto, ir até a casa do oleiro. E no verso 3, Deus então começa a mensagem através de um exemplo, né, de uma imagem. E nessa imagem a gente vê um oleiro, tá, que é Deus. Precisa estar muito claro para a gente. O oleiro aqui representa exatamente Deus. E esse Deus, esse oleiro, estava trabalhando uma obra-prima, que é exatamente o homem. Aqui o texto usa a palavra Israel. Deus está confeccionando, construindo ou criando Israel. Na Bíblia, Israel está relacionado a mim e a você. Então eu e você, nós somos o Israel de Deus. E Deus está tratando aqui dessa obra como uma obra pessoal dele, exclusiva dele. E ele nessa confecção, ele tem, pela expressão aqui do texto, o oleiro, e quem sabe, quem conhece o trabalho de um oleiro, ele trata isso com muita estima e com muito amor. Tá? É importante a gente entender isso. Para quem conhece o trabalho do oleiro, entende que na fabricação de um vaso de barro, há muita lama. A mão do oleiro suja. Mas esse oleiro, ele faz com tanto prazer esse trabalho, que ele não se importa com a lama, com a sujeira que suja as suas mãos. Porque ele tem muito prazer no seu trabalho e ele quer ver o final desse trabalho, de como vai ficar esse trabalho. Ou seja, para esse oleiro, não tem lama que tire o seu prazer. Então é muito lindo ouvir isso. Que Deus está trabalhando na nossa vida, nos formando como vaso, e Ele não se importa se ele está sujo ou não. Nada pode tirar o prazer dele e a alegria dele nesse serviço. O que vocês acabaram de ouvir até aqui, trata-se de um ensinamento revolucionário. E se é um ensinamento revolucionário, a gente precisa dar muita atenção. A gente precisa aqui aumentar o nível, aumentar a expectativa desse ensinamento e se permitir ser formado a partir desse ensinamento. Tá? Então aqui, no verso 3, a gente vê o oleiro trabalhando, mas para essa mensagem, para o povo daquela época, e talvez para nós hoje, seja uma mensagem assim, difícil de compreender, até mesmo em alguns momentos, em algumas situações, inaceitável. Eu vou explicar por quê. Porque para o povo naquela época e posteriormente, era inaceitável, inconcebível que um Deus trabalhasse com a matéria.
Porque para eles que estavam exatamente trocando o Deus vivo pelos deuses pagãos, a ideia é de que os deuses sempre ficavam no seu alto sublime. Ele não descia para se relacionar com o povo, correto? Concorda com isso, licenciado Rômulo? Era assim, um Deus jamais descia para se relacionar com o homem, trabalhar com o homem, se sujar com esse homem. Então essa era a ideia que eles tinham dos deuses. E interessante que parece assim, dá para parecer que o povo tinha esquecido da onde vieram. O homem veio do pó, da terra, do barro. Está lá no Gênesis, a criação de Deus. Então todos nós viemos do barro e do pó. Viemos da lama. E parece que esse povo tinha esquecido disso. E muitas vezes parece que nós também somos tendenciosos a esquecer disso. Esquecer de onde viemos. Nós viemos do nada. E Deus pegou o barro, o pó e fez um tudo. Fez a mim e fez a você. Tá? Isso já é muito revolucionário. O mundo não vai entender isso, mas nós, se formos humildes de coração, vamos compreender essa criação, né, que parecia que era nada, que não tinha determinado valor, mas se tornou, né, na princesa aos olhos de Deus, né, a menina dos olhos de Deus, o povo, a sua criação. Tá bom? Então nós temos um Deus que bota a mão na massa. Um Deus que bota a mão na massa e não está nem aí para sujeira. Se sujar, não tem importância. Então, é uma revelação radical, sim ou não? E é muito radical mesmo, porque Deus estava aqui se apresentando, se apresentando ao povo como um oleiro que trabalha e continua trabalhando. E você deve entender o quanto isso é revolucionário para aqueles que estão ouvindo. Aqueles da época e nós hoje. Muito revolucionário. É ou não é, gente? É o que no verso 3 nos entrega. O verso 3 está nos ofertando uma sabedoria que pode mudar a nossa vida por um todo se a gente aceitar isso. Ou seja, a sabedoria é um Deus empenhado na sua obra. Não é um Deus que faz uma obra de qualquer jeito, mas é um Deus que se empenha, que se entrega nessa obra, se mistura, se suja com essa obra. Amém? Então a gente percebe isso logo no verso 3. Logo no verso 3. Lá no verso 4, existem duas revelações e um terceiro e um aprendizado. Duas revelações que são aprendizados, mais um aprendizado. O texto diz que o vaso se estragou nas mãos do oleiro, mas não é o oleiro que estraga o vaso. Guarde bem essa verdade, essa frase no seu coração. O vaso é que se estraga nas mãos do oleiro. E aí a gente vê a capacidade de autodestrutiva do ser humano. Porque Deus é o oleiro e o ser humano é o vaso. Então, a gente vê essa alta capacidade de destruir, de destruição. E essa destruição do homem vem pelo ego, pelas escolhas mal feitas, a partir de um desejo insistente e rebelde. Então, o povo se estraga pela sua rebeldia. Então, nesse verso 4, a gente vê aí que a capacidade destruidora do homem, ao mesmo tempo que a gente percebe a capacidade de um poder criador. Ao mesmo tempo que existe um poder destruidor, existe um poder criador em um momento só. Tá bom? E a gente precisa aceitar isso. A gente precisa se olhar e ver o quanto eu tenho um poder de destruidor da criação de Deus. Eu consigo destruir aquilo que Deus criou. Olha que interessante isso. Tá? E a gente precisa aceitar isso, porque a Bíblia diz, a Bíblia até diz aqui que quando o oleiro está consertando, fazendo o vaso, e esse vaso se estraga, Deus então consegue produzir um outro vaso.
Mas é aí por isso que a gente precisa entender. Mas para isso acontecer, a gente precisa entender a respeito desse poder destruidor, porque a nossa vida, ela foi maculada pelo pecado. Mas isso não vem de Deus. Isso vem das nossas decisões. Porque Deus cria um vaso livre. Amém? Então vamos lá. E para você aceitar e entender isso, eu sugiro que você estude em casa Romanos capítulo 7, verso 7. Se você ver o livro de Romanos, capítulo 7, a partir do verso 7, ou seja, capítulo 7, a partir do verso 7, você vai perceber o quanto você se relaciona com esse poder destruidor chamado pecado. Tá bom? Mas é uma escolha nossa. Então vamos lá, eu quero pedir a atenção de vocês, muito cuidado de cada um de vocês. As mentiras, as desculpas, e as desculpas são as coisas que mais nós cometemos. Mentira, desculpas, decisões que nos distanciam do nosso Criador, cada vez mais. E a cada dia que você não se arrepende, mais difícil é a possibilidade de você se autodestruir, tá bom? Então, por causa disso, nós estragamos uma obra-prima do Senhor, que somos nós mesmos, né? Então, nós somos autores da nossa própria destruição, mais ninguém. Você não pode botar a culpa em terceiro. É você que é o próprio autor da sua destruição. E aí a gente vê aqui uma segunda revelação. Essa é a primeira revelação. A segunda revelação da palavra aqui nos traz uma esperança. Agora sim, uma palavra de esperança. É que ao mesmo tempo que nós nos estragamos, mas nós nos estragamos nas mãos, não é de um qualquer. Nós nos estragamos nas mãos de um oleiro, nas mãos de Deus. E isso é motivo para nós darmos glórias a Deus, senão nós estávamos perdidos. Nós nos estragamos nas mãos daquele que não aceita que a sua obra não seja completa. Ou seja, Deus não aceita que a sua criação seja incompleta. Mas esse processo de renovo, reconstrução, não é um processo tão simples assim. Não é um processo tão simples. É preciso recomeçar do zero. Então, ele se torna complicado porque Deus precisa, como o oleiro, lá, exemplo do oleiro, ele precisa amassar cada vez mais a massa, tá? Passar pelo mesmo processo que havia passado antes, para que então consiga tomar uma vida, né, um corpo. Então é importante, muitas vezes esse processo é feito várias vezes. Tudo vai depender de o quanto o vaso, né, ele é duro e teimoso. Eu não sei se você compreende isso, mas a gente é muito teimoso, porque passa pela a questão da própria humildade. A questão é que esse vaso, muitas vezes se torna um vaso muito orgulhoso, e quanto mais orgulhoso ele seja, orgulhoso de si próprio, esse vaso vai dar mais trabalho para ser confeccionado novamente. Hein? Mas não esqueça, nós estamos nas mãos de Deus, exatamente. Esse vaso se acha independente demais. E aí a gente vê agora o aprendizado, né? Ouvimos duas revelações, mais um aprendizado. O aprendizado é o seguinte, é que diferente dos outros deuses, que o povo agora estava substituindo por Deus verdadeiro, diferentemente desses deuses, o nosso Deus é um Deus de oportunidades. É o Deus da graça e de graça. Mas lembre-se que até mesmo a graça, ela tem prazo de validade. Não sei se você lembra a mensagem da semana passada. A graça, ela tem prazo de validade, gente. Diz a Bíblia em Apocalipse que esse portal da graça ele vai se fechar. E até já era para ter se fechado. Diz que Jesus intercedeu e aí permitiu que um anjo segurasse o portão da graça. Está lá em Apocalipse. Para que ele não se fechasse. Para dar oportunidade. Só que um dia ele vai fechar. Acho que o anjo está quase já, o anjo já não está aguentando mais segurar esse portal. Então, quando o anjo não segurar ou a ordem de Deus vier,
pode baixar a porta, acabou a graça. A graça é o tempo, desculpe a redundância, é o tempo gracioso da graça de Deus. É o tempo da oportunidade de Deus para o cidadão, para o homem e para a mulher. Só que tem prazo de validade. Deus é misericordioso, é justiça, é amor? É. Só que tem prazo para isso. Porque Deus vai completar toda a obra da criação. Amém? Então vamos lá. Aí eu volto a dizer, a gente não pode esquecer de forma alguma que temos oportunidade, mas existe um tempo. Tá? E sinceramente, igreja, eu já estou aqui finalizando, sinceramente, para nós sermos refeitos por esse Criador, por esse oleiro, há necessidade de um arrependimento sincero e verdadeiro. Hoje, a gente recebeu algumas notícias que alguém testou positivo do Covid-19 e tal, e eu orei, mas eu precisei dizer a verdade, que eu conheço pessoas, eram pessoas que eram minhas ovelhas, mas estão cada dia mais distantes de Deus. Deus está dando uma oportunidade constantemente, cheio de amor e de graça. Mas só que a gente está vivendo um tempo de oportunidade, de mudança, de reflexão profunda. Tá? Desde o início da quarentena, foi a minha primeira mensagem. Eu disse, olha, é importante a gente aproveitar esse tempo para refletir. Na última ceia, falamos sobre o autoexame. E muita gente, infelizmente, esquece disso. Muitas de nós vamos voltar como estávamos antes da pandemia. Infelizmente. Mas Deus está nos oportunizando a nossa mudança através do autoexame e da autorreflexão. E aí, irmãos, para arrependimento sincero, é necessário chorar. Arrependimento, ele é acompanhado de choro. Não um choro como se fosse lágrimas de crocodilo, mas um choro verdadeiro, um choro de vergonha pelo que fez. Como o apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou, é preciso reconhecer. Eu até questiono, quando nós nos reunimos e fazemos a nossa liturgia, que temos um momento de confissão de pecados, eu não vejo ninguém chorar, eu já questionei isso várias vezes. Deus, por que nós não estamos chorando? E a resposta veio do Senhor, é porque não está havendo arrependimento verdadeiro e sincero. Continuamos as mesmas coisas, continuamos o mesmo homem, continuamos pecando novamente. Então não há arrependimento, é preciso chorar, chorar de vergonha, ao mesmo tempo que chora de alegria e de gratidão por causa da graça que o alcançou, a graça que te perdoou. Hoje pela manhã estávamos no estudo de escola dominical e o estudo nos alertou quanto a isso. Muito, Jesus avistou Jerusalém, Jesus chorou por causa do pecado de Jerusalém. Pessoas que viviam como hipócritas, fariseus, que não se arrependiam dos seus pecados, achavam que era santo demais. E Jesus chorou. Interessante, né? A graça chorou. Mas por nós mesmos não havia esse choro, esse derramamento de lágrimas. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Sobre o falso arrependimento. Reflita quantas vezes você chorou de arrependimento por causa do seu pecado. Às vezes nós choramos porque estamos passando por uma dificuldade e aí levantamos a nossa voz e clamamos aos céus. Mas quando você peca, você tem de fato se arrependido a ponto de chorar amargamente por causa da vergonha do pecado e por causa da graça do Senhor sobre sua vida. Sabe, igreja? Imagine-se agora, a gente já está finalizando. Imagine-se agora você nas mãos do oleiro, o oleiro está formando você e ele pega você e começa a admirar a obra-prima que ele está fabricando naquele momento e ele começa a alisar, né, para que você tenha a forma que ele quer que você tenha e ele fica admirando a sua obra, a obra das suas próprias mãos e ele começa a dar esse retoque, de repente você é um vaso livre. Enquanto é interessante, quando Deus está nos formando, a gente continua sendo livre, né? A gente vai continuar sendo livre. E aí, quando ele vai nos formando, vai formando você, ele percebe algumas trincas, algumas ranhuras.
E ele fica olhando, 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 esperando exatamente perceber as suas lágrimas. Perceber que você está trincado por causa do seu poder destrutivo, por causa do seu pecado, pela dificuldade de você se humilhar e se arrepender. Mas ele fica ali te aguardando, porque lembra o que nós descobrimos? Que este oleiro, ele não se dá por satisfeito enquanto a sua obra não está pronta. E ele fica ali te olhando, te olhando, te olhando, esperando que você se arrependa dos seus pecados e de repente você fala, Senhor, perdão. E começa a chorar, chorar com vergonha do seu pecado. Aí Deus percebe o seu arrependimento e diz para você, eu só estava esperando as suas lágrimas. Sabe por quê? É importante as nossas lágrimas. Porque para você formar um barro, apesar de que passa por uma temperatura alta, mas antes é preciso água. É preciso água para amolecer o barro, para fazer aquela lama, sabe? Então agora, pelo processo de aquecimento, ele vai te formando. Então as lágrimas são importantes nesse processo de arrependimento, tá? Porque as lágrimas, além de amolecer, ela se quebra. O barro feito, ele se quebra. Então a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Amém, amada igreja? A lágrima, a água é um elemento fundamental nesse processo de refazer o vaso. É como diz a música, né? Aquela canção que costumamos cantar. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amada igreja, eu preciso entender a respeito do ser feito de novo. Você já viu que o você antigo não prestava para nada, mas agora você está sendo formado um vaso novo. Pense bastante sobre isso. Aceita o que Deus quer fazer de você nessa nova oportunidade que nós estamos recebendo do Senhor. Por favor, não resista. Se deixe, se largue por inteiro nos braços do oleiro e seja a nova versão de você melhorada. E se esforce para não pecar mais. Assim como Jeremias, eu não sei se eu vou me fazer ouvir, mas por amor a você próprio, por amor ao seu Criador, seja o novo de Deus e viva intensamente essa novidade de vida, alegrando o seu Criador. É essa palavra que eu gostaria que você recebesse em seu coração, mas meditasse. Você tem uma semana para estar meditando, para ouvir a segunda parte da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, estou te passando aí de volta. Não sei, acho que tem uns 2 minutos, né? Uns 2 ou 3 minutos aí para finalizar. Amém. Obrigado. Se você quiser que eu ore, estou aqui à disposição. Bom, nós agradecemos a Deus, né, pela oportunidade aí, pela mensagem através do pastor Gesiel. Só alguns avisos rápidos aqui para os irmãos e irmãs. Terça-feira, se Deus assim permitir, às 20h15, nós temos aquela costumeira live de lideranças, né? Normalmente às 19 horas. O pastor faz o culto de oração com IPI Booking. Muitos irmãos de Lagarto entram também para participar. E às 20h15 a gente tem aquela live para lideranças, né? O pastor vai estar dando mais detalhes depois. Então, que os irmãos já estejam se preparando para esse momento. Próxima quinta, às 19 horas, estaremos juntos mais uma vez, também nesse local. Vamos lembrar também de orar pelos nossos enfermos, né? A irmã Josefa está precisando muito das nossas orações, na questão do ferimento que ela está na perna. O irmão Tiago ali pede sempre em favor da sua tia, né? A gente vem orando sempre aqui. O irmão Pedro Benaia, que quebrou o pé, está com o pé enfaixado, está até com gesso, né? Na verdade. O pé está engessado.
E outros irmãos que de repente podem estar assim enfermos e que não nos chegou o conhecimento, mas aqueles também que estão fracos na fé, que estão muitas das vezes desanimados, que muitas das vezes não têm o ânimo nem sequer de acompanhar as lives da sua igreja. Acontecem, infelizmente. A gente vai pedir ao pastor Gesiel que esteja orando nesse sentido. Logo após o pastor encerrar a oração, ele me devolve ainda aí para esse finalzinho. Tá bom, pastor? Bendito Deus e Pai soberano, em nome de Jesus, oramos mais uma vez. Aliás, todo o mérito de Cristo. A gente quer, junto a toda a igreja agora reunida, apresentar no teu altar a vida dos nossos irmãos e irmãs que foram citados por motivo de enfermidade, de medo, de luto. A gente apresenta no teu altar para que o Senhor cuide de cada coração, console e conforte. E também providencie aqueles que Ele necessitam, exclusivamente, ou inclusive, Deus, o bálsamo da cura. Faça necessário nesse momento o Senhor derramar bênçãos sem medidas sobre a vida da sua igreja, especialmente fortalecendo a fé de cada um, acentuando a esperança e a crença em um Deus que não está alheio à nossa dor e ao nosso sofrimento. Obrigado por esta palavra desafiadora para as nossas vidas, para que a gente possa fazer a Tua vontade, Pai, e ser como o Senhor quer que sejamos. Obrigado mais uma vez pela Tua grande generosidade e Teu amor. Em nome de Cristo é que oramos felizes, hoje e sempre. Amém. Amém. Bom, amados irmãos e irmãs que acompanharam a live dessa noite, que Deus os abençoe. Obrigado. Obrigado aqui a minha filha e irmã Radassa, pela presbítera Marta, a todos e todas que participaram. E lembrem sempre, os templos estão fechados, mas a igreja do Senhor permanece em missão. Amém? Amém. Excelente semana para vocês. Em nome de Jesus, Deus os abençoe ricamente. Amém. Amém.